Olá, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um debate do nosso Encontro de Cinema Negro Zósimo Bubu, Brasil, África, Caribe e outras diásporas, 13 anos. Nós acabamos de assistir uma sessão super especial, a nossa última do encontro, né? E a gente passou o filme Chico Rei Entre Nós, da cineasta Joyce Prado. Nós vamos chamar a Joyce para essa conversa. Olá, boa Olá, noite. Joyce. Muito prazer em ter você conosco. A gente está muito feliz, né? Esse seu filme é bem incrível para a gente pensar diversas questões, né? Questões sobre a emancipação do povo negro, né? Sobre cultura, religiosidade, cidade, mas para pensar Brasil, né? Para pensar o que faz, né? Desse país ou como que nós fazemos esse país, enfim. E, bom, para início de conversa, eu acho que uma das coisas que a gente tem trazido nesses debates e que a gente gostaria assim, de saber, num primeiro momento, os aspectos da produção, né? Pesquisa, produção, como é que você chega a esse tema, como é que foi filmar esse filme, quanto tempo de filmagem, quanto tempo de pesquisa. Conta um pouquinho para a gente, por favor. Primeiro agradecer o convite. Estou muito feliz em participar do encontro. E, ao mesmo tempo, é a primeira vez que eu estou conversando sobre o filme, assim, de uma maneira pública. E estou muito feliz que seja nesse espaço que é tão importante e relevante para nós, cineastas pretos e pretas. O Chico Rei, eu fui convidada a dirigi-lo no final de 2018, novembro de 2018, por uma produtora chamada Abrolhos Filmes, aqui de São Paulo. Eles tinham feito e realizado um primeiro documentário sobre a Revolução Baiana, 2 de julho, e depois disso entraram em contato com a história de Chico Rei. Isso era 2015. Eles fizeram uma primeira captação no momento do reinado, e eles entenderam que precisavam mudar a direção. Desde formação de equipe, que antes não tinha uma presença de pessoas pretas na equipe, até toda a parte conceitual do filme. E aí eu chego em 2018, em novembro, para já entrar no set em janeiro de 2019, que é o período do reinado em Ouro Preto. Então a gente começa, eu recebo um primeiro material de pesquisa, da Natália Vestre, que é roteirista e pesquisadora do filme também. E eu começo a olhar ali e começo a entender que ainda precisa se nascer um conceito, uma trajetória, uma narrativa que consiga trazer também o que eles estavam provocando, que é trazer a história do Chico Rei para um momento presente. Como fazer isso, né? Pessoalmente, eu já tenho uma relação nos outros projetos em falar sobre esse passado, em humanizar os nossos ancestrais, no sentido de buscar a dimensão do desejo, do sonho, da liberdade, do fazer, do cotidiano, o que é esse passado que não é homogêneo, que é também tão efervescente quanto o nosso presente, né? Então, quais eram os movimentos, quais eram as estratégias, quais eram os pensamentos que atravessavam essa comunidade dentro daquele período. E aí, olhando para a história de Chico Rei, eu começo a entender conceitualmente que a gente está falando de uma história, de uma trajetória que a gente vive até hoje. Então, quanto pessoas pretas, a gente tem um período do nosso cárcere subjetivo, e aí a gente precisa atravessar isso e começar a construir um espaço de consciência. E a nossa consciência, quanto mais estimulada, quanto mais ampliada, vai nos conduzir para os nossos processos de emancipação coletiva. Porque a gente começa a compreender que é na união com a outra pessoa que a gente pode construir uma mudança e um impacto dentro da comunidade. Então, isso levou algumas semanas para se assentar e está se assentando até hoje, porque aí a gente começa a entender que existe uma narrativa, que eu falo que é uma narrativa conceitual, pela qual eu desejo conduzir os espectadores. Então, no sentido da gente ter
esse primeiro momento do filme é muito relacionado com os espaços de Ouro Preto, e depois a gente começa a ampliar esse espaço. E a gente começa a ampliar, inclusive, Ouro Preto, de uma cidade que é vista principalmente numa perspectiva histórica das suas igrejas, né? Como se ali não tivesse existido uma máquina de produção de ouro, né? Várias máquinas, como eles falam no filme, e ao mesmo tempo um espaço onde a gente consegue, onde era a principal cidade da América Latina. Muitas pessoas não têm a dimensão da relevância de Ouro Preto dentro do sistema econômico mundial, né? E acho que o filme busca mapear isso, busca nos alertar para isso, busca alertar também o quanto que a pessoa negra é decisiva, não só na construção da economia e da nação brasileira dentro daquele espaço, mas o impacto na Inglaterra e, consequentemente, na Europa, dentro do ciclo do ouro, né? Então, essa construção dessa narrativa, ela acaba sendo também uma compreensão da trajetória da nossa personagem póstuma e uma tentativa de trazer a trajetória dele lado a lado com a trajetória das nossas personagens aqui presentes, contemporâneos. E pensando em pesquisa, a gente teve a Luana Rocha, que fez um trabalho incrível, porque ela teve mais ou menos uma semana e meia nessa pesquisa de personagens. E foi muito bom também no sentido de o quanto a gente foi trocando sobre quais eram as personagens que a gente buscava. E no caso, eu estava buscando muito pessoas que estão vivenciando a historicidade no seu cotidiano. Né? O entorno delas é relacionado à historicidade, e a partir de um questionamento de qual é essa perspectiva da história oficial. Então, existem alguns personagens que eu sou muito apaixonada pela maneira como eles começam a mudar a vida deles a partir desse processo de consciência, né? De consciência de pertencimento, de consciência negra, de consciência da sua subjetividade de uma maneira muito ampla e cada vez mais estimulante também, do quanto a gente precisa se aprender dessa história, o quanto precisa fazer parte da gente, e porque isso muda, né? Isso muda a nossa postura com relação a quem somos, com relação à sociedade, e eu acho que foi um processo muito intenso nesse caminho, né? A gente teve 10 dias de filmagem em Ouro Preto, mais ou menos 8 a 10 dias, um dia de folga, e quando a gente veio para São Paulo, a gente filmou mais uma semana, então a gente não tem muitas diárias, mas ao mesmo tempo eu sinto que a gente teve uma pesquisa de personagem muito boa, e personagens que se sentiram muito acolhidos mesmo, né? Porque depois dessa mudança de equipe, a gente começou a ter um set feminino e preto. A exceção era a Natália, então eu sentia, às vezes a gente brincava com ela, mas o nosso set é predominantemente preto. E aí com a parceria também da Nuna, que é a nossa diretora de fotografia, que fez um trabalho incrível. Com certeza. Assim, eu estou ouvindo você falar, e eu fico aqui um pouco que, assim, viajando com vocês, né? Muito imersa no processo que você traz para a gente. Queria destacar algumas coisas para a gente conversar, né? Acho que eu vou começar assim, um pouco de trás para frente, né? Eu acho que o trabalho da Nuna, né, com relação à fotografia, né, é muito interessante, e mais que interessante, é muito bonito, né? É muito bonito, porque a gente entra por Ouro Preto, né, justamente a partir daquele lugar, né, e a gente fica, né, nessa entrada de Ouro Preto, a partir de um lugar dos quais os nossos antepassados passaram muito tempo, que eram as minas, num processo de mineração, né? Então, e dali, né, é muito interessante porque, basicamente, quando a gente pensa nessas representações
hegemônicas, essas representações hegemônicas deixam a gente sempre no lugar desse trabalho, né, contínuo, né, sem parar, sem parar. Né, todas as representações dos nossos corpos escravizados é sempre nesse processo contínuo de trabalho que não cessa, e não cessa nunca, né, e na imaginação das pessoas não deveria cessar nunca. E quando a gente sai da mina, eu acho que isso é muito das minas, né, quando, né, e a gente começa, né, a entender o que é Ouro Preto nessa, né, geopolítica mundial e nesse processo, né, colonial, político e econômico, né, isso dá uma outra chave, né, para a gente pensar justamente, né, essa personagem que é Chico Rei e quais são os processos de disputa naquele lugar, né, que reverberar até hoje. E aí, acho que nesse sentido, você traz algumas questões para a gente que são muito preciosas, né? Da gente pensar essa máquina da produção do ouro e o lugar de Ouro Preto, né? Nessa geopolítica mundial, naquele momento, pensar esses movimentos, essas estratégias e as nossas lutas, né? E como que esse processo de emancipação ele vai sendo costurado até hoje, enfim. Essas trajetórias atuais das personagens. E fico pensando também, quando você traz essas trajetórias atuais, pensando essa dimensão religiosa, essa dimensão cultural, e o próprio diálogo com esse processo de historicidade, o quão é importante também pensar, né, o trabalho desenvolvido ali por essas personagens atuais. E aí eu queria ouvir você, né, por favor, falando justamente um pouco mais dessa trama, né? E aí você vai filmar justamente em janeiro de 2019, né? E você vai acabar capturando toda a festividade e o movimento do Reisado. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né, desses aspectos também. Ai, bom, tem muitas coisas. É interessante que eu, até chegar nesse corte final do filme, eu estava me perguntando muito sobre por que se decidiu, né? Como é que a gente chega dentro desses espaços, que é a Irmandade, que é as minas, né? Que são as minas, que é a cidade de Ouro Preto, e o que é vir para São Paulo, reencontrar uma Irmandade, né? E encontrar uma Irmandade que era tão potente. E aí a gente entende como o processo de gentrificação é uma forte estratégia de desmobilização. O que seria essa mesma Irmandade não desmobilizada, né, hoje em dia, dentro do centro de São Paulo. E ao mesmo tempo que a gente reconhece a resistência de quem ali permanece na construção contínua, né, e na resistência desse espaço que é fundamental e que é nosso, né? E dizendo isso, porque tudo isso foi eu comecei a entender que fazia parte de uma investigação, e isso mudou muito o início do filme, no sentido de compreender também o quanto, dentro desse processo, tive que compreender e conhecer Chico Rei, e revisitar os espaços que ele ali esteve. Então, se a mina era o primeiro espaço, a mina de ouro era o primeiro espaço, então o que ficou ali? O que existe ali para a gente conhecer, para a gente reencontrar, né? E eu acredito muito na potência da tela de cinema como um espaço de encontro temporal e que pode propor essa temporalidade, essa coisa da gente ir e vir e atravessar. Isso que é uma dimensão também, né? Então, o chegar na mina de ouro foi aí começar a compreender, por alguns momentos, o que era estar naquele espaço. E de uma maneira tanto positiva, porque eu acredito muito que a gente precisa reconhecer as partes positivas da nossa negritude, da nossa historicidade. Então, o conhecimento que existe ali é uma coisa impressionante. E conforme você vai compreendendo como esse conhecimento passa a ser transferido para uma população não negra,
a partir do movimento do quê? De nos fazer crer que não sabemos, que éramos trazidos como corpos, corpos quase inanimados, né? Sem inteligência, sem qualquer forma de prática, e na verdade não. Fomos trazidos justamente pelo conhecimento que já possuíamos, e eles não possuíam, né? E, ao mesmo tempo, a gente entra nessa mina e a gente começa a compreender a dimensão do trabalho, porque a gente ali naquele trajeto é um pouquinho dentro de quilômetros de espaços de minas que existem em cada uma das minas. Então, a dimensão é muito mais... É inimaginável, né? Eu acho que é inimaginável no sentido do quanto que a gente não consegue compreender o tamanho desse trabalho, dessa indústria mesmo. E, ao mesmo tempo, Minas Gerais continua até hoje sendo referência de toda essa exploração mineral, porque depois do fim do ciclo do ouro, você começa as escolas de engenharia de Minas ali. Pessoas que entraram e sistematizaram este conhecimento africano e passam a ensinar e ser chamados de engenheiros, né? Então, como é que a gente começa a ver também esse processo de captura de conhecimento mesmo, né? E aí, depois disso, quando a gente caminha pelas irmandades, é a gente entender, e eu acho que é muito importante a gente reconhecer as nossas estratégias, porque as irmandades são, para fora, um grupo religioso, né? Uma organização católica. Mas o que elas são para dentro e o que elas foram, só quem participou naquele momento que pode dizer com mais detalhes. Era um espaço de devoção, não de santos, mas dos seus orixás também, no sentido do sincretismo. E isso que deixa Minas Gerais também um lugar muito singular, de diferentes maneiras. O sincretismo religioso de Minas Gerais, as festas de devoção, a potência dessas festas, as maneiras como as comunidades até hoje são mais fechadas, restritas, e as pessoas sabem disso. Eu perguntei, inclusive, na pesquisa, a gente descobre que em Pontinhas existe uma parte da família de Chico Rei, né, onde estariam seus descendentes. E aí eu chego para uma das personagens, que é a dona Deolinda, e falo: o que você acha? Você acha que eu posso ir? Ela falou: então, se você quiser ir, isso era janeiro. Se você quiser ir, você tem que esperar até agosto, na festa que tem em Belo Horizonte. Daí, na festa em Belo Horizonte, você vai encontrar com eles. Daí você vai conversar sobre o projeto, e aí depois que você conversar sobre o projeto, se eles aceitarem, aí eles te convidam para ir lá gravar. Isso era janeiro. E aí, entendi, é um outro processo. É um outro tempo. É um outro tempo. É um outro tempo. Minas Gerais é um universo, assim. E, ao mesmo tempo, estar em Ouro Preto, quanto cidade, também é você estar em contato com essa projeção do espaço da memória, né? Você caminha pela cidade com a certeza que é o mesmo espaço que os seus antepassados, que os seus ancestrais estiveram em um determinado momento da história. Quando você pensa que ali moravam mais de 200 mil pessoas, você olha no seu entorno e fala: gente, como? Aonde estavam? Como é que era isso? Né? E, ao mesmo tempo, a gente pensa no ouro. E é muito forte para mim pensar na Serra Pelada e pensar em Ouro Preto. Em Ouro Preto. Né? E entender a complexidade dessas dinâmicas, né? Da luxúria, da ganância. E eu acho que também buscar compreender essas dimensões dos sentimentos, né, que moviam as pessoas dentro daquele espaço. Então, você começa a olhar para essa cidade que é tão imponente nas igrejas, entendendo que de fé, de religião, de companheirismo, de cuidado com o ser humano, tinha quase nada, né? Não existia. E, ao mesmo tempo, olhando para aquele espaço da igreja de Santa Efigênia, aquele Papa preto no teto, e você fala assim: gente, essa nave, a nave dessa igreja, esse espaço, e você começa a querer realmente imaginar o que eram esse grupo de pessoas pretas que tapavam a sua porta para ninguém poder ver o que acontecia lá dentro,
que eram muito distanciados de um centro e que então encontravam um espaço de construção coletiva, de espaço de diálogo político, né? E foi muito interessante chegar em São Paulo, encontrar esse mesmo lugar e entender, dentro da oposição de Ouro Preto, que quando você anda por São Paulo, você está pisando em cima da história e de um apagamento histórico. E são várias camadas, né? São Paulo tem essa dinâmica de atropelar a história. Eu já sinto que é um atropelo, assim, um atropelo histórico muito forte. Então, se a gente consegue em Ouro Preto fazer os planos onde a gente destaca as igrejas, em São Paulo as igrejas são engolidas por tudo que existe da cidade, né? E isso começa a ser uma contradição visual e imagética muito forte, mas que fala muito sobre a dinâmica de cada cidade. Ao mesmo tempo que a população de Ouro Preto segue em morros e em periferias que são idênticas às de São Paulo. As de São Paulo. Eu acho que uma das coisas que mais me impressiona é justamente isso, né? Acho que esses processos de afastamento para as periferias, né, para os subúrbios, aí eu estou falando subúrbios e periferias de uma forma mais geral, para pensar Brasil, né? A gente podia estar falando, né, de Salvador, a gente podia estar falando de Rio de Janeiro, a gente está falando de São Paulo, e especificamente como a gente anda por São Paulo e a gente não reconhece a presença negra naqueles espaços, que é uma presença negra que foi fundamental e que foi expulsa, removida, afastada, né, expoliada, né, retirada. E aí eu queria ouvir você falando um pouco disso, porque eu acho que tem muitas convergências, eu acho muito legal como essas convergências elas aparecem no filme, desses processos de afastamento, né, em Ouro Preto, né, e em São Paulo, e como essa luta e essas estratégias e esses movimentos, eles seguem atuais até hoje, justamente para que a gente ressignifique esses espaços que nos foram tomados criminosamente. Eu acho incrível quando eu penso em todo o movimento do hip hop em São Paulo e a maneira como ele acontece no Largo São Bento, que era justamente uma região de predominância preta. Se a gente olha hoje para a Bolsa de Valores e entende que ali existiu uma igreja da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, eu acho que é um dos maiores símbolos para mim de como esse capital é imperativo sobre os nossos corpos, de como ele manda, desmanda, manipula, desloca, né? E o quanto que, independente da nossa mobilização, e aí entendendo muito a importância da gente entrar na administração pública também, quanto um caminho para evitar esse processo, mas o quanto que esse Estado, que tem um propósito do genocídio também, enquanto apagamento histórico, vai fazendo com que a gente perca a nossa referência, né? Eu acho interessante que a Beatriz Nascimento fala sobre a amnésia coletiva, como a gente é estimulado a isso, né? Só que, ao mesmo tempo, de alguma maneira, que é a energia, né? Que é o que é de etéreo e não compreensivo, a gente olha para o centro de São Paulo e a gente tem uma efervescência de uma juventude preta ali no Largo do Paissandu, e cada vez mais forte, que já existe que nunca deixou de existir, porque a gente tinha o grupo da Chique Show, não à toa o MNU é lançado em frente ao Teatro Municipal, então essa contínua presença em um espaço onde eles continuamente tentam nos afastar, nos retirar e nos deslocar. Só que se tornou um ponto de encontro, e é um ponto de encontro até hoje, assim. Então, essa tentativa, né, essa constante gentrificação, e é isso que acontece em São Paulo cada vez mais. A cidade cresce e as pessoas pretas vão sendo colocadas mais às margens, mais às margens. Só que eu acho que uma das coisas que é muito potente, e eu gosto de trazer a presença do Aloysio Letra quanto uma das personagens, é a potência desse subúrbio, dessa periferia, que começa a ressignificar inclusivamente esses espaços, que começam a se organizar
para garantir fomento, né? Aqui em São Paulo você tem uma lei de fomento à periferia que parte de uma mobilização das periferias de toda São Paulo. As pessoas precisam ter mobilidade, e eu acho que um dos diferenciais que eu sinto na cidade de São Paulo é a possibilidade de mobilidade. Eu falo, uma pessoa mora no Capão e a outra mora na cidade de Tiradentes. Mas existe o trem ligando, você faz o cálculo, você pode levar 2 horas e meia, mas você consegue calcular que você vai levar 2 horas e meia e você vai chegar. E a gente precisa ter mobilidade e acesso na cidade para a gente poder promover encontros, para a gente poder promover discussões, rodas de conversa, e tudo isso começa a ser um espaço de elaboração, né? Então eu gosto muito de olhar para a periferia de São Paulo também, dentro desse contexto, o quanto que ela se encontra e é potente, e o quanto que se demanda mobilidade na cidade mesmo, e de recursos também. Assim, e interessante porque você faz assim, algumas pontes que eu acho que são muito incríveis para a gente pensar, né? Eu acho que a questão, essa ponte entre as festas de devoção e os movimentos atuais, né? Assim, pensar as festas de devoção e as irmandades, o movimento hip hop, MNU, todos esses encontros, né? Que essas cidades possibilitam, como que essas cidades, né, acabam por possibilitar esses encontros, mas também acabam por possibilitar esses encontros, essas relações que são intergeracionais, né, mas também as relações tecidas, né, com os nossos antepassados e com os nossos ancestrais, né, e de forma como que no seu filme também vai aparecendo várias outras lutas, né? Então a gente está falando luta pelo direito à nossa história, luta pelo direito à nossa cultura, à nossa memória, pelo direito às nossas cidades, né? Ao processo da mobilidade urbana, que é fundamental para que a gente possa continuar, né, existindo e se encontrando e pensando, elaborando e tecendo e tramando e criando estratégias, enfim, né, e como isso tudo parte, né, justamente do Chico Reis, e como que o Chico Reis efetivamente ainda está entre nós, né, de muitas formas, né, nesse diálogo, enfim. Uhum. E aí, assim, acho que a gente já está um pouco aqui chegando ao final da nossa conversa, infelizmente. Mas a gente ainda tem um tempo, então, se você quiser, né, fazer suas considerações finais, acho que a gente podia ficar aqui horas conversando. Não é uma ameaça, né, porque a gente está no final da noite total. Mas se você quiser deixar suas considerações finais, Joyce, enfim, o que você gostaria de deixar para o público que está nos assistindo, né? As pessoas vão dormir com o seu filme, vão ficar com o seu filme, esse filme vai ficar reverberando, então. Olha, eu acho que as coisas que faltou comentar dentro dessa discussão de cidade, o quanto que a gente demanda ela, é sobre a ocupação Chico Rei. E como eu amo o diálogo que eles realizam para a gente, assim, no sentido de construção de histórico e de percurso, de movimento. E uma vez eu compartilhei o link com uma amiga e ela falou uma coisa que eu gosto e acho que é muito potente. A gente precisa reconhecer a mobilização do nosso povo. Infelizmente, às vezes eu escuto as pessoas dizendo: o povo não se mobiliza, o povo não está atuante. Estamos. E eu espero muito que Chico Rei consiga, acho que nós consiga sinalizar isso. Eu acho que falta a gente se ver, falta a gente se reconhecer, falta a gente dar relevância para as ações que já estão em curso, né? Para estratégias que são contínuas. A Irmandade é uma estratégia contínua. Ela passa a existir desde 1600, eu acho que é a primeira Irmandade de Homens Pretos, e ela existe até hoje. E é uma mobilização forte Brasil afora. E a gente precisa reconhecer isso também. Para a gente parar de cair em um discurso que é um discurso que nos desmobiliza em dizer que a população preta não está mobilizada, organizada e atuante. Estamos. O encontro é um outro espaço de mobilização e de atuação e de construção de memória e de construção de referencial, né? Então, eu acho muito importante a gente escutar
as pessoas que estão também na linha de frente dessas ações. Então, aprendi demais com esse filme, assim, imensurável, tanto no sentido dos desafios técnicos e de construção de narrativa e de como fazer, mas principalmente no sentido de como a gente precisa escutar, né? Eu acho que falta escuta mesmo sobre como as pessoas já compreendem política, sociedade, história. Não está exclusivamente na boca de especialistas, não está exclusivamente em espaços de instituições de educação, né? A gente precisa entender que a gente olha para fora e traz para dentro, no sentido da academia, e que esse é um movimento muito forte, porque quanto população preta, a gente está acessando essa academia para poder elaborar o que já são nossas estratégias, os nossos conhecimentos, sistematizar, ter tempo de estudar sobre nós. Né? Ontem eu estava numa outra reunião e a gente estava falando muito sobre o que é o tempo que a gente não tem para olhar para nós mesmos, o tempo que a gente precisa estar continuamente trabalhando, como você disse. Então, a gente está continuamente no trabalho, no deslocamento para o trabalho, e trabalhando para um lugar que não é para nós, né? Trabalhando para essa sociedade que não pensa sobre nós. Então, esse tempo, e o tempo de realização foi muito intenso, então faz parte disso também, né? De ter que perceber muitas coisas em um tempo muito curto de processo, de filmagem, mas depois precisar de um tempo muito dilatado para poder entender o que se encontrou dentro desse percurso, assim. Eu acho que uma coisa que o Chico Rei Entre Nós me traz muito forte também é conseguir concretizar esse desejo de falar do nosso passado de uma maneira mais humanizada, de olhar para as pessoas pretas, e eu gosto muito do que Maya Angelou fala, nós somos os sonhos dos nossos ancestrais, e nós realmente somos. E a gente precisa se afirmar, compreender e abraçar essa frase, porque é isso que vai mudar a nossa postura com relação ao quanto a gente pode colaborar nessa longa caminhada que ainda temos em um processo de uma sociedade que promova a emancipação das pessoas pretas e nos nossos processos para que essa promoção aconteça de fato. Sim. Agradeço muito, muito feliz de poder conversar sobre o Correio. E é isso, Tem... A gente que tem muito a agradecer, né? Acho que a parceria, a confiança, enfim, e pelo filme, né? A gente tem que agradecer muito pelo filme. Obrigada, Joyce. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Até a próxima e até o próximo encontro. Até o próximo filme. E até o próximo filme.